Bom dia! Vamos para mais uma aula de Química, agora Química 2, correção dos exercícios do módulo 1 ao módulo 4. Vamos começar com o módulo 1, página 330, questão 6. Na área de enfermagem, o cálculo de gotejamento do soro é necessário para que se possa ter uma previsão do horário em que se deve verificar a quantidade de soro recebido pelo paciente. Para esse cálculo, utiliza a seguinte fórmula. Número de gotas barra minuto vai ser igual ao volume ml, dividido por 3 vezes T. O tempo tem que ser em horas. Se o enfermeiro configurar um equipamento do soro para que deste saia 30 gotas de soro por minuto, então o tempo em minutos necessários para a aplicação de 1,8 litros de soro do paciente é... Primeira coisa, se vocês forem reparar, a fórmula precisa estar o volume ml, ali está em litro, então é só a gente fazer a conversão. 1 litro tem 1.000 ml, então 1,8 litros vão ter, só multiplicar por 1.000, 1.800 ml. Agora é só colocar na fórmula. Então, o número de gotas por minuto, ele deu que é 30, vai ser igual a o volume, que é 1.800 ml, dividido por 3T, que é o tempo. Tudo bem? Resolvendo essa conta, a gente vai encontrar que T é igual a 1.200 minutos. A resposta seria a letra A. Questão 8. Sob certa pressão e temperatura, 1 metro cúbico de ar tem uma massa igual a 1,3 kg. Qual é a massa em gramas de 1 litro de ar nas mesmas condições? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é passar 1 metro cúbico para volume em litro. Então, a gente sabe que 1 metro cúbico é igual a 1.000 decímetros cúbicos. E 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Logo, 1.000 decímetros cúbicos vai ser igual a 1.000 litros. Então, 1 metro cúbico de ar é igual a 1,3 quilos. A gente tem que passar 1,3 quilos para grama. 1 quilo é igual a 1.000 gramas. Então, é só multiplicar por 1.000. Então, daria 1.300 gramas. Então, 1.300 gramas vão produzir 1.000 litros. 1 litro apenas vai ter X. É só resolver nessa conta. X vai ser igual a 1,3 gramas. A resposta seria a letra B. Questão 10. Diversas pessoas no Brasil possuem cachorro como animal de estimação. Uma curiosidade interessante é que a temperatura corporal desse animal é levemente maior do que a do ser humano. Sabendo que a temperatura normal de um cachorro é 312 Kelvin, qual é a sua temperatura em graus Celsius? Então, temperatura em Kelvin nada mais é do que a temperatura em graus Celsius mais 273. Então, se eu quero achar a temperatura em graus Celsius, é só pegar o valor em Kelvin e diminuir 273. 312 menos 273 vai ser igual a 39 graus Celsius. Resposta, letra D. Módulo 2, página 332, questão 7. A tabela anterior mostra o ponto de fusão e o ponto de ebulição do álcool em graus Celsius. Em um recipiente, um cientista precisa desses valores em Kelvin. Quais serão os valores utilizados por ele na tabela de escala? Então, ali está em graus Celsius. O que a gente sabe? Que a temperatura em Kelvin vai ser igual à temperatura em graus Celsius mais 273. Então, se eu quero passar de Celsius para Kelvin, é só somar 273. Então, menos 114,1 mais 273 vai ser igual a 158,9 Kelvin. 78,5 mais 273 vai ser igual a 351,5 Kelvin. Então, a resposta seria a letra B. Questão 10. Um caminhão está transportando 10 toneladas de tijolo, e cada tijolo pesa aproximadamente 500 gramas. Se para construir uma casa utiliza-se 1.000 tijolos, quantas casas poderão ser construídas com um caminhão? Primeira coisa que a gente tem que fazer é passar tonelada para grama. Uma tonelada é igual a 1 milhão de gramas, tudo bem? Então, agora é só a gente fazer a conta. Uma tonelada é igual a 10 a 6. 10 toneladas seria igual a 10 vezes 10 a 6, ou 10 a 7, passando para a notação científica. 10 a 7 gramas. Então, um tijolo pesa 500 gramas. 10 a 7 gramas vai pesar X tijolos. Isso vai dar um total de 20.000 tijolos. Logo, 20 casas. Por quê? Porque para construir uma casa a gente precisa de 1.000 tijolos. Pegando 20.000 tijolos dividindo por 1.000, a gente tem 20 casas. A resposta seria a letra E. Questão 11. Para realizar uma campanha de imunização infantil, a Prefeitura recebeu 1.728 litros de vacina distribuída em 80 caixas, cada uma contendo o mesmo número de ampolas, de 18 centímetros cúbicos. Para vacinar 114 crianças em dose única, o número de caixas da vacina da Prefeitura deverá ser igual a... Então, a primeira coisa,
1 litro é igual a 1 decímetro cúbico, que é igual a 1.000 centímetros. Logo, 1.728 litros vai ser igual a 1.728.000 centímetros de vacina, tá? Dividindo esse valor por 18 centímetros, que é a quantidade de vacina em cada ampola, a gente vai ter 96 mil ampolas de vacina. Portanto, das 114 mil crianças, 96 mil serão vacinadas, restando 18 mil a serem vacinadas. Então, 96 mil dividido por 80 é igual a 1.200 ampolas de vacina em cada caixa, que a prefeitura vai ter que receber mais 15 caixas. Resposta letra C. Módulo 3, página 332, questão 7. As medidas de massa são, na realidade, a comparação como um padrão definitivo de maneira adequada. O padrão adotado pelo IUPAC para as medidas de massa atômica é 1/12 da massa do carbono isótopo 12, que é denominado unidade unificada de massa atômica. Considerando um átomo que possui uma massa igual a 12 vezes a do carbono, qual seria sua massa? Então, massa de X é igual a 12 vezes a massa do carbono. Se a massa do carbono é 12, a massa de X seria 12 vezes 12. Então, a massa de X seria igual a 144U. Resposta letra D. Questão 8. Determinado gás nobre, A, muito usado em letreiros luminosos, apresenta massa atômica igual a 1/3 da massa de um átomo B. Sabendo que a massa de B é o quíntuplo da massa do isótopo 12 de carbono, a massa de A será igual a... Então, a massa de B é 5 vezes a massa do isótopo de carbono. Então, seria 5 vezes 12. Então, a massa de B seria igual a 60. Já a massa de A é 1/3 da massa de B. Então, é só pegar 60 e dividir por 3. A massa de A vai ser igual a 20. Resposta seria a letra A. Módulo 4, página 318. Questão 5. Determine a massa molecular dos seguintes compostos. Então, como é que a gente faz isso, tá? É só a gente pegar a massa que fica na tabela periódica vezes a quantidade que tem daquele átomo na molécula. Então, por exemplo, a massa molecular do HClO3. A massa do hidrogênio é 1 vezes. Quantos hidrogênios tem nessa molécula? Como não tem nada, significa que tem 1. Mais a massa do cloro é 35 vezes. Quantos cloros tem nessa molécula? Como não tem nada ali, é 1. Mais a massa do oxigênio é 16 vezes. Quantos oxigênios tem ali? Nesse caso, 3. Então, somando tudo, vai dar 84,5 U, a massa dessa molécula. Então, cada um desses a gente tem que fazer isso. Pegar a massa da tabela vezes a quantidade de átomos que tem dentro daquela molécula. Com isso, a gente encontra a massa molecular de cada um desses compostos. Questão 7. A fórmula molecular de certo sal é XNO3,2 e sua massa molecular é igual a 164 U. Sabendo-se que a massa atômica do nitrogênio e do oxigênio são respectivamente 14 e 16, pode-se afirmar que a massa de X é... Então, como é que a gente faria a massa de X? Seria X vezes a massa dele, vezes a quantidade que tem dele na molécula, que nesse caso é 1, mais o nitrogênio, que seria a massa 14 vezes a quantidade que tem nele. Ali dentro do parênteses tem 1, mas lembrando que tem um 2. 2 vezes 1, 2, mais... O oxigênio tem massa 16 vezes a quantidade de oxigênios que tem, que nesse caso tem 3 ali dentro, mais 2, seria 3 vezes 2, 16, 6, então seria 6 vezes 16, isso vai dar 164. Então, realizando ali dentro, 2 vezes 14 mais 6 vezes 16, isso vai dar 124. X mais 124 é igual a 164, a gente vai passar o 24 para lá diminuindo. X vai ser igual a 164 menos 24, X é igual a 41. Então, a massa de X é igual a 40U. A resposta é a letra C. Questão 8. Observe a figura a seguir. A massa atômica do átomo A será... Então, vamos lá. A gente tem 3 bolinhas de A e 4 bolinhas de C. Com isso, a gente está em equilíbrio. Então, o que a gente sabe? Que a massa de carbono vale 12. Só que quantos carbonos a gente tem ali? No caso, a gente tem 4 carbonos. Então, 4 vezes 12, 48. Lembrando que lá do outro lado, eles estão em equilíbrio, tá vendo? É como se fosse uma balança. Para estar em equilíbrio, significa que A e C têm o mesmo peso. Então, é só pegar. Quantas bolinhas de A tem? 3. 3A vai ser igual a 48. 48 dividido por 3 vai ser igual a 16. Então, cada bolinha daquela de A vale 16U. Então, a resposta seria a letra C.
Então, pessoal, por hoje é só, tá? Eu espero que todos tenham uma boa aula, leiam a apostila, não deixem de fazer os exercícios e, em caso de dúvida, entre em contato comigo. Não esqueçam da nossa aula online, tá? Qualquer dúvida é só falar comigo pela aula online.